Antes da gente começar a fala com a exposição dos painelistas, queria lembrar, né, o motivo do qual a gente está aqui promovendo esse webinário hoje. O lenacapavir foi reconhecido como um dos principais avanços científicos do ano pela revista Science, pela eficácia como PrEP e também no tratamento. Os medicamentos de prevenção de longa duração podem fortalecer a adesão ao tratamento, já que essa administração semestral, ela simplifica a incorporação do medicamento na rotina. Então, nesses anos de resposta, a gente sabe que existe estigma e discriminação ligados ao uso diário de comprimidos, e esse medicamento ele pode ser uma mudança, como o André comentou na fala de abertura, é uma revolução mesmo na resposta global. A gente sabe também que as diversas necessidades e circunstâncias das pessoas mais expostas ao HIV demonstram que nenhuma abordagem única será adequada para todas as pessoas. Então, a diversidade de estratégias de prevenção e tratamento são fundamentais para que a resposta ao HIV seja equitativa. Alcançar as metas 95, 95, 95, que 95% das pessoas que vivam com HIV conheçam seu diagnóstico, que 95% dessas pessoas estejam em tratamento antirretroviral e 95% das pessoas em tratamento estejam com a carga viral suprimida, é um compromisso que os Estados-membros das Nações Unidas, e isso inclui o Brasil, realizaram como parte da declaração política para enfrentar as desigualdades e acabar com a AIDS. A gente teve muitas conquistas. Em 2024, o Brasil alcançou o segundo 95 do diagnóstico, e a gente sabe que o 95 que falta para a gente alcançar, ele é um reflexo também das desigualdades, como as de renda, de gênero, de classe. Então, os medicamentos de longa duração eles podem ser uma ferramenta para que a gente acelere a resposta ao HIV nacional. É, a partir desses pontos, gostaria agora de dar início às exposições dos painelistas e das painelistas convidados. Cada painelista terá entre 10 e 15 minutos para essa exposição. E aí, para iniciar o debate, eu passo a palavra ao Senhor Drauro Barreira, diretor do Departamento de HIV e AIDS, tuberculose, hepatites virais e infecções sexualmente transmissíveis do Ministério da Saúde. A palavra é sua, doutor Drauro. Obrigado, Tainá. Queria começar agradecendo realmente a iniciativa do UNAIDS e da Bia, na pessoa da Andréia, Richa, Veriano, vários amigos aqui. E pode parecer jargão, mas realmente digo aqui que é um prazer estar compartilhando essa tarde com vocês, entre tantas pessoas queridas, algumas que eu não vejo há muito tempo, outras aqui do meu cotidiano, mas é um prazer realmente estar podendo falar desse tema. E, além das pessoas que participam aqui do evento hoje, também porque me permite fazer uma certa profissão de fé, né? Eu venho repetindo há bastante tempo, algumas das pessoas aqui ouvindo podem, me desculpem, vão ouvir de novo, mas eu tenho repetido muito que a lição uma das principais lições que nós tivemos na pandemia, né, que completou 5 anos agora, dia 11 de março, foi o fato de que, até hoje, 5 anos depois, nós não temos disponível algum medicamento específico para o tratamento da Covid, né? Todas as lições que nós tivemos nesse período apontam para a necessidade de um diagnóstico precoce, né? E, rapidamente, em menos de um ano, nós tivemos inúmeros, mais de 10 testes rápidos, de fato rápidos, né? Que todos nós aprendemos a usar no mundo todo, e em menos também de um ano e pouquinho, não, em dias, nós tínhamos métodos de barreira elementares, como máscara, como afastamento, como lockdown, todas as formas físicas de controle da transmissão, mas sempre focado na prevenção. Até que um ano depois, também foi um tempo recorde, né, absolutamente recorde, conseguimos ter a primeira vacina, que logo se seguiram várias outras, e a gente conseguiu dar resposta à maior pandemia, né, das nossas vidas, num período relativamente curto, coisa que a AIDS faz 40 anos hoje no Brasil, nesse ano, né, e a gente não tem ainda uma resposta da mesma magnitude. Então, a profissão de fé que eu faço aqui é em relação à prevenção, né? Inclusive, é curioso, porque se a gente olhar para trás, 30 anos, 30 e poucos anos atrás, a década de 90 do século passado, nós tivemos, na contramão desse movimento hegemônico, né? Especialmente do preconizado pelo governo americano, na época, também um governo conservador, o governo Bush, quando nós tínhamos a política do ABC, né? Da abstinência, be faithful e condom use, né? Então, era
sempre focando na prevenção daquela época, dado as dificuldades econômicas de prover medicamento para todo mundo, e o Brasil, naquele momento, foi contra-hegemônico, apostando no tratamento como um direito humano, né, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, como a possibilidade também de controlar a epidemia, evitando a transmissão, tratando as pessoas infectadas pelo HIV. Hoje, ironicamente, 30 e poucos anos depois, também no governo americano, também na gestão conservadora, nós temos um movimento exatamente inverso, em que, dado, né, um direito humano difícil de alienar, né, tirar medicamentos de quem já vive com HIV, o governo, a política externa de apoio global, não dá nem mais para falar da USAID ou do PEPFAR, porque hoje a gente não sabe mais como está esse cenário, mas a política de ajuda externa do governo americano se restringe ao tratamento, né? Evitando o financiamento de projetos de prevenção, e especialmente da PrEP, né? Porque não é tão simples e barato quanto um preservativo, por exemplo. Então, nesse momento, e até mesmo antes, e nesse sentido eu falo com muito prazer, nós assumimos aqui essa gestão no departamento há exatos 2 anos e poucos meses, 2 meses, é, e desde o primeiro dia da gestão, a gente já trouxe uma prioridade que traz a prevenção combinada como o gold standard da resposta nacional, né? Mas entendendo a prevenção combinada em toda a sua abrangência, né? Desde a testagem, da testagem repetida e também do uso de tratamento antirretroviral para todas as pessoas que, como eu disse anteriormente, são direitos inalienáveis que a gente, obviamente, mantém como prioridade. Mas, para além do tratamento, a gente incorpora a expansão radical da testagem e todos os métodos de prevenção, mesmo aqueles que a gente não acredita que sejam amplamente adotados, como o anel vaginal, por exemplo, que não temos no Brasil, mas a gente reintroduziu essa discussão, como todas as demais formas, inclusive a prevenção a terapêutica injetável, né? No caso, as terapias preventivas injetáveis de longa duração, que a gente já tem por meio de estudos. A primeira droga, o cabotegravir, e agora com toda, né, essa alvíssara em relação ao lenacapavir, que a gente deposita uma enorme esperança, mas temos certeza de que não há uma bala de prata, né? Então, a gente quer investir em todas as formas de prevenção, incluindo testagem e tratamento, mas incluir todas as formas de acordo com a necessidade de cada um, né? As realidades são diferentes, a gente foca na pessoa, e aqui não é nem o paciente, porque as pessoas que fazem PrEP não são pacientes, ou quem faz prevenção de modo geral, mas a necessidade individual de cada um, realmente focando no indivíduo, na pessoa, priorizando as suas necessidades. Então, o fato de estar aqui hoje, no dia 14, falando disso, é muito pertinente para a gente e eu vou dizer para vocês que, não por coincidência, mas pelo fato de que é uma prioridade, a gente teve na semana passada a terceira reunião com um dos laboratórios produtores da terapia injetável de longa duração, no caso, o cabotegravir, e já acertamos, estamos negociando o processo de incorporação no SUS, né? Acertamos o encaminhamento para a Conitec da droga do cabotegravir, para que a gente possa já começar. Inclusive, nós estamos com quase 1.500 pessoas em uso da prevenção injetável, né, nos projetos do Rio, da Bahia, em PrEP 1519, e essas pessoas precisam continuar usando a droga que elas escolheram naquele momento como pesquisa, mas que a gente quer prover e expandir de forma exponencial, né? E eu falo exponencial porque há 2 anos a gente assumiu o departamento com cerca de 50 mil pessoas em uso de PrEP no Brasil, em uso. Muitos mais usaram alguma vez, mas 50 mil usavam sistematicamente. E fechamos o ano passado, e já subiu muito do ano passado para cá,
em 119 mil pessoas em uso constante. Então, a gente teve em 2 anos, em menos de 2 anos, um aumento de 135%, e a nossa meta é de 300%, absolutamente factível, e nós vamos atingir essa meta esse ano. Para isso, a gente está incorporando, né, pretendemos incorporar o cabo Tegravir ainda esse ano, já deslanchamos o processo, e amanhã, quando eu me refiro ao fato de que não são coincidências, mas que a gente efetivamente está trabalhando nessa perspectiva, amanhã a gente tem uma reunião, a segunda reunião, com o produtor do Lenacapavir, para discutir a incorporação, a futura incorporação no Brasil, quando tivermos a droga disponível. A nós é extremamente incômodo, quase ofensivo, que a licença voluntária oferecida para 6 laboratórios asiáticos e africanos, 5 asiáticos e um africano, e os 120 países contemplados na política de oferta, de acesso ao medicamento da Gilead, não tem incluído o Brasil de nenhuma forma. Mas, também dando uma sinalização de boa vontade, nós procuramos o laboratório, vamos amanhã para a segunda reunião, e a perspectiva, pelo menos foi esse o teor da primeira conversa, de que a gente tenha uma PDP, né, uma parceria público-privada aqui no Brasil, da Gilead com o Laboratório Nacional Público, para a produção local do lenacapavir e para toda a América Latina. Então, esse é o teor. Obviamente, eu não posso aqui, ainda é muito preliminar, a gente teve uma reunião, teremos a segunda amanhã, então não tem como adiantar muitas certezas, mas estamos abertos à negociação, esperamos contar com o apoio do laboratório e que a gente possa incorporar imediatamente o lenacapavir, tão logo ele comece a ser produzido. Tenho algumas pequenas notícias, ainda tenho 1 ou 2 minutos, para falar em relação a isso, que na reunião que nós tivemos, soubemos, né, que o lenacapavir foi registrado na Anvisa, deu entrada no produto na Anvisa no dia 30 de novembro do ano passado para tratamento, tá? Não para prevenção, não para PrEP, mas então, conforme eles prometeram na primeira reunião, eles deram entrada para tratamento do lenacapavir e prometeram que até o dia 31 de março, semana retrasada, eles entrariam com pedido na Anvisa para registro do lenacapavir injetável para prevenção. Esse prazo foi cumprido. No dia 28, eles me ligaram para informar que tinham dado entrada no dossiê e que já estão, portanto, pedindo o registro. A promessa é de que o Brasil seja o produtor, o hub regional para a produção para a América Latina e, obviamente, uma política de PDP inclui a previsão de preço, que até o momento não foi dado em nenhum momento, em nenhum fórum nacional ou internacional. Então, quando nós questionamos o valor, que chega até 42 mil dólares por tratamento ano nos Estados Unidos, todos disseram, não, isso não é parâmetro, o parâmetro seria o outro medicamento injetável, portanto, algo ainda muito caro, mas numa faixa que dá para começar a negociar a incorporação. E, por fim, eu queria dizer que eu fiz uma proposta, né, nós aqui fizemos uma proposta para ambos os laboratórios, tanto para a Vivio, GSK, quanto para a Gilead, de que todos os estudos disponíveis, seja por cabotegravir, seja por lenacapavir, embora os resultados do Purpose 1, Purpose 2 tenham sido maravilhosos, são ensaios clínicos, né, totalmente controlados. E nós queremos e propusemos um estudo fase 4 no Brasil, em que ambos os laboratórios forneçam os medicamentos para que a gente possa fazer um estudo, um ensaio pós-comercialização, né, podendo realmente monitorar a segurança a longo prazo no mundo real, avaliar efeitos colaterais, sejam raros, imprevisíveis, mas que vão surgir, né, quando o medicamento é usado em larga escala, e também confirmar a eficácia no mundo real, né? Além de investigar novos usos para essas drogas, né? A gente ouviu dos 2 laboratórios, todo mundo sabe também, quem está aqui certamente sabe, mas a Vive
já vem com estudos para 4 meses ao invés de 2, uso combinado com outras drogas por um período mais longo de eficácia. A Gilead já vem com estudos de 1 ano ao invés de 6 meses. Então, esses novos usos seriam muito facilitados se a gente tivesse estudos de fase 4 e a gente coloca toda a estrutura do SUS, eles não têm que ter nenhum gasto adicional, além de fornecer o medicamento, para que a gente possa avaliar, a exemplo de outras experiências internacionais que os próprios laboratórios já fizeram, né? Eu sempre cito o exemplo da hepatite C no Egito, né, um país grande também, de 90 milhões de pessoas, em que a Gilead forneceu o sofosbuvir a um preço subsidiado e pagável para um sistema de saúde e conseguiu praticamente eliminar a hepatite C como problema de saúde pública em curto espaço de tempo no país que também ofereceu as condições para a realização desse estudo fase 4, né, de uma droga nova. Então, essa é a nossa proposta. Obviamente, vamos negociar a implementação. A questão do acesso, o preço é fundamental, né? E a negociação com o SUS é sempre muito, eu diria até perversa, porque como a nossa Constituição garante, né, a saúde como direito de todos e dever do Estado, os laboratórios chegam muito empoderados para negociar conosco, né? E a gente, obviamente, tem limites, o orçamento é finito, né? Não dá para pagar que os laboratórios gostariam de vender, mas a nossa determinação é realmente de incorporação de todas as formas eficazes, né, com evidência científica de eficácia e que a gente possa, com isso, mudar a história do HIV/AIDS no Brasil e demonstrar a possibilidade de eliminar a AIDS e mesmo a transmissão do HIV como problema de saúde pública até 2030. Então, essa é a nossa disposição. Eu imagino, naturalmente, que também pessoas de laboratório estejam acompanhando esse webinar, mas, obviamente, a gente tem que negociar com preços acessíveis, né, que permitam que ambos os lados, que a indústria possa demonstrar a eficácia de seu medicamento, mas que viabilize o acesso, especialmente às pessoas que mais precisam. Então, eu paro por aqui, estourei aqui meus 15 minutos, agradeço a oportunidade e fico ansioso aqui para ouvir meus colegas. Obrigado. Obrigada, senhor Draulio, pelas palavras. Não estourou o tempo, tinha um minutinho ainda. Agora eu passo a palavra para a Suzana Vanderploeg, não sei se falei certo seu nome, coordenadora do Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual da BIA. Você tem 10, 15 minutos para a exposição, a fala é sua. Muito obrigada, Tainá. Foi ótimo ouvir o Draulio agora. Deixa eu só compartilhar minha tela. Tem uma apresentação sobre o lenacapavir. Como eu vou falar de preços e patentes, eu acho bom que a gente consiga visualizar as questões. Bom, mais uma vez, muito obrigada à organização, ao Unides Brasil, à BIA e ao Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual pela confiança. Eu sou Suzana Vanderploeg, assim é o meu nome. Eu vou falar um pouco sobre patentes, preço e por que a licença voluntária não é um mecanismo de acesso aos medicamentos. Bom, essas são as organizações do Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual. Agradeço mais uma vez a confiança. O GTPI ele faz parte da Rede Brasileira pela Integração dos Povos e compõe também a Rede Latino-Americana por Acesso a Medicamentos, a Rede LAN, e o consórcio internacional Make Medicines Affordable. Bom, nesta apresentação, que tentarei ser o mais breve possível, será uma apresentação curta. Falarei sobre patentes e preços, porque a licença voluntária não é um mecanismo de acesso. Aqui temos a molécula do lenacapavir e aqui uma injeção. As patentes farmacêuticas, o que são e por que importam, o mapa das patentes do lenacapavir no Brasil, a questão dos preços, que não temos informações consistentes ainda sobre quais serão os preços do lenacapavir, as licenças voluntárias da Gilead da exclusão no Brasil, e aí, para a gente não ficar
numa abstração, eu trago o caso do dolutegravir que a gente tem no Brasil, que é um medicamento de uso massivo, são mais de 600 mil pessoas acessando o dolutegravir cotidianamente pelo Sistema Único de Saúde e apresenta, ao final, alguns dos caminhos que a gente pode ter para alcançar o lenacapavir e outras drogas no Sistema Único de Saúde. Bom, as patentes farmacêuticas. A patente, ela é um título de propriedade temporária que é concedida pelo Estado. Então, ela faz parte de uma política pública do Estado que garante ao titular da patente, né, que ele tenha a exclusividade e o monopólio. Então, ele pode impedir que os outros vendam, desenvolvam, forneçam essa tecnologia sem sua autorização. Então, precisa ter autorização expressa do titular da patente. O Brasil, ele passou a reconhecer as patentes só depois, as patentes farmacêuticas, inclusive de medicamentos, só depois do Acordo TRIPS, por exigência da Organização Mundial de Comércio. Mas por que as patentes farmacêuticas, elas importam? Bom, as patentes, elas impedem a concorrência. E o que eleva o preço dos medicamentos, né? A gente não pode esquecer que a Gilead, que hoje cobra um preço de mais de 40 mil dólares pelo lenacapavir para tratamento de HIV multiresistente, foi a mesma farmacêutica que queria vender a cura da hepatite C, como comentado pelo Drauro, a 1.000 dólares o medicamento. Bom, essas patentes, elas dificultam também o desenvolvimento de combinações fixas e de pesquisas clínicas, como é o caso da pesquisa clínica do lenacapavir com o cabotegravir. Como vocês sabem, ficam sabendo agora, o lenacapavir é da Gilead e o cabotegravir é da Vive GSK. Elas geram também um risco de desabastecimento, já que o país ele fica dependente de um único fornecedor. E, ao mesmo tempo, elas privatizam o conhecimento, eles transformam pesquisas que foram feitas com financiamentos públicos em lucros privados. Então, é por isso que a gente tem que se atentar e muito para as questões de patentes, especialmente quando a gente tem um sistema único de saúde. O SUS, ele é a democracia material, como a Deise Ventura sempre fala. É o que a gente tem de justiça, uma política pública de justiça redistributiva no Brasil. Então, a gente precisa, sim, proteger o SUS das patentes. Então, vamos para o mapa das patentes do lenacapavir. Esse mapa ele foi realizado, e eu agradeço a Carol, Carolina Scopel, que é a consultora farmacêutica do GTPI. Nós temos uma primeira patente que foi depositada em 2014, e o INPE, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, concedeu essa patente. Essa primeira patente, ela protege 114 compostos, incluindo o lenacapavir, essa molécula. Uma segunda patente, aqui nós temos um pedido dividido, esse segunda patente do composto Marcus, ele está livre, ele não foi uma patente concedida. Mas as segundas patentes é uma patente de seleção do lenacapavir e o análogo e o uso do lenacapavir e do análogo para fabricação. Então, a gente tem uma primeira patente que é bem ampla e protege dentro dela o lenacapavir, e a gente tem outras duas patentes que também protegem o lenacapavir. Isso é uma estratégia da indústria farmacêutica de ampliar o tempo de monopólio. Como eu coloquei, são 20 anos de monopólio que pode ser bastante estendido. E temos um outro pedido de patente da Prodroga, que foi depositado em 2022. Então, aqui em cima vocês veem os anos, e aqui é o tempo que o lenacapavir ele poderá ficar sob monopólio no Brasil. Então, entre as patentes concedidas, o lenacapavir já está em monopólio no Brasil até 2037, mas não há ainda o registro, né? Como o Drauro comentou, esse pedido de registro, ele é recente. Só que a gente tem que entender que o fato da Science ter colocado que o lenacapavir, ele é um medicamento inovador e importante para a gente combater o HIV e AIDS, ele não necessariamente cumpre os requisitos de patentes. E aí eu trago uma outra política, né? Como eu comentei, as patentes é uma política de Estado. Na Argentina, apesar da gente ter um governo extremamente conservador, aliado às políticas atuais dos Estados Unidos e extremamente moralista e contra as pessoas que vivem com HIV e AIDS, em especial, essa política pública da Argentina, do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ela ainda existe. E a Argentina rejeitou os pedidos de patentes sobre o lenacapavir. E a decisão teve como base a falta de novidade e atividade inventiva, que foi apontada pelas oposições apresentadas pela Fundação Grupo Efeito Positivo da Argentina. Então, esse é o cenário das patentes que nós temos hoje
do lenacapavir no Brasil, e isso influencia e muito o preço. E aí vamos à questão dos preços. Quando eu digo que o lenacapavir ele teve financiamento público, eu estou me referindo a esse statement do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, que diz que para a criação, o desenvolvimento do lenacapavir, houve uma aliança, né, uma parceria público-privada entre esse Instituto dos Estados Unidos e a Gilead. Ele foi aprovado desde 2022 nos Estados Unidos e na Europa para o tratamento de HIV multidroga resistente, em combinação com outros antirretrovirais, e hoje a Gilead cobra US$ 40.000. O preço, ele poderia ser US$ 40 por pessoa, segundo esses dois estudos. Esses dois estudos, eles foram apresentados na Conferência de AIDS em Munique no ano passado. Esse primeiro, do Joseph Fortunac, entre os autores, ele fala a rota de síntese para a produção em massa do genérico do lenacapavir. E aqui, o Andrew Hill, ele faz a apropriação de custo, né, a partir dessa rota de síntese. Então, o que nós temos de preço hoje, para além do que a indústria cobra na Noruega, na França, nos Estados Unidos, né, que são esses valores aqui, em média US$ 40.000, aqui o custo do insumo farmacêutico ativo, que hoje lançado ficaria em torno de US$ 25.000 o quilo. Uma produção de genérico em massa poderia custar menos de US$ 100 no primeiro ano. Ampliada a demanda, esse valor poderia ser reduzido a 40 por pessoa ao ano. Então, apesar da Gilead não dizer o preço, não definir o preço, tanto de royalties free, o preço sem lucro, como eles colocam, e agora a informação de que ele será um preço comparador ao cabotegravir, que também é um preço absurdo e abusivo, a gente sabe que pela apropriação de custo, esse medicamento poderia ser 1000 vezes mais barato. E nós temos aqui uma manifestação de parceiros e ativistas na Conferência de AIDS em Munique no ano passado. As licenças voluntárias da Gilead e a exclusão do Brasil. A estratégia de acesso, segundo o Gerald Baten, nesse artigo, ele tem como foco os países com alta incidência e recursos limitados. Qual seria o preço? Será um preço sem lucro, mas ele não foi informado. E essa licença voluntária que o Drauro comentou, ela é royalty free para 6 fabricantes de genéricos, um africano e 5 do Sudeste Asiático. E a transferência de tecnologia, esse é um dado interessante que ele coloca aqui, ela foi concluída entre outubro do ano passado, quando foi lançada essa ideia, essa proposta de licença voluntária, e março de 2025. Agora, mas qual é a realidade? A realidade é que os países que foram excluídos da licença voluntária, entre elas o Brasil, esse critério de incidência e renda, ele não está bem delineado, porque países com a renda maior que o Brasil e uma menor incidência de HIV foram incluídos. E quando a gente fala da exclusão do Brasil e de outros estados que participaram dos estados clínicos, o que a gente está vendo é uma afronta à Declaração de Helsinki. A Gilead utilizou as populações vulneráveis que contribuíram com a pesquisa, mas as comunidades que essas populações fazem parte, elas não serão beneficiadas. Além disso, essa licença voluntária ela tem cláusulas abusivas que implicam o controle da Gilead sobre todos os fornecedores daquela rota de síntese que eu comentei antes. Ela impede as combinações e a possibilidade dessas manufaturas que receberam a transferência de tecnologia se utilizarem desse conhecimento para fazer novas composições, novas combinações. E, pior, ele impede a importação por países que não têm patente, como é o caso hoje da Argentina, ou que licenciem compulsoriamente. Então, nós temos um regime de patentes que ele é excludente e a licença compulsória é uma resposta a esse regime. Só que a licença voluntária da Gilead, ela, de certa forma, impede que os países que adotem a licença compulsória, eles importem um medicamento que são royalty free. Então, no final das contas, essa licença voluntária que visa ampliar para mais de 120 países, ela aumenta as desigualdades de acesso e a exclusão entre os países. Esse mapa é da Saúde por Direito. Todas as fontes elas estão nos slides. Bom, e agora a gente tem o caso do dolutegravir. Eu mostrei para vocês o mapa das patentes que a gente tinha do lenacapavir.
Esse é o mapa das patentes hoje do dolutegravir que o GTPI faz com o trabalho primoroso da Caroline Scopel. Nós temos patentes que protegem o composto e o próprio cabotegravir até o ano que vem, de 2026. Produtores que fazem parte da parceria de desenvolvimento produtivo, a Blanville e a Lafep, indicam que essas outras patentes elas podem não ser um problema para a produção do genérico do dolutegravir. Mas a gente vê que essa estratégia da indústria farmacêutica, GSK, Gilead e outras transnacionais, elas visam não apenas impor um preço de um medicamento, né? Então elas têm o poder para impor o preço, mas de impedir o desenvolvimento do produto no próprio país. Então, quando a gente vê o caso do dolutegravir, as patentes que são concedidas, é importante a gente destacar que o dolutegravir ele consome metade de todo o orçamento destinado à aquisição de antirretrovirais. Com esse orçamento tão comido por um único comprimido, assim, é difícil entender como será a incorporação dos outros. Sem falar que a gente tem também o caso do Fostenzavir, que é um medicamento para multidroga resistente aqui no Brasil, que foi incorporado no SUS e é um preço absurdo mensalmente também da GSK. O Brasil, ele compra o dolutegravir via uma aliança estratégica que foi firmada em 2020 entre a Vive, GSK e a Farmanguinhos. O preço por comprimido no Brasil é de R$ 4,10. Se você compra via o Fundo Estratégico da Organização Pan-Americana de Saúde, esse valor é de 0,22 centavos. Aqui na região, a Argentina ela não tem patente para o dolutegravir e consome o dolutegravir, né, por produção interna e via importação do Fundo Estratégico da OPAS. E a Colômbia recentemente decretou a licença compulsória, uma vez que a indústria, a Vive GSK, não aceitou a negociação sobre preços. E aí, se a gente faz uma conta rápida entre os 211 milhões de comprimidos de dolutegravir que são comprados anualmente pelo Sistema Único de Saúde, a gente vê que o Brasil está desperdiçando mais de 800 milhões de reais por um único medicamento. Então, a gente tem patentes concedidas e a gente foi também, e aí entra a questão, mais uma vez, da licença voluntária como mecanismo de acesso. A gente foi excluída da licença voluntária de âmbito global da Vive com a Medicines Patent Pool. Em 2017, o dolutegravir entra na lista de medicamentos estratégicos que possibilita uma PDP da Blanville-Lafep para a produção do genérico do dolutegravir no Brasil, mas aí agora temos um novo desenho, desde 2020, que é essa aliança estratégica que, dentro do GTPI, em todos os lugares que a gente vai, a gente questiona estratégica para quem? Porque estamos pagando tanto e tão mais caro pelo dolutegravir. Então, como vocês podem ver, quando a gente fala das patentes e preço do lenacapavir, a gente não está dentro de uma abstração, a gente está com um problema real que já aflige o Sistema Único de Saúde hoje, que é o caso do dolutegravir, e que a gente não gostaria de ver que se repetisse com outros medicamentos, como é o caso do lenacapavir. Então, quais são os caminhos que a gente tem para a gente enfrentar essa situação? A licença compulsória. A licença compulsória não é fugir das regras, é um mecanismo legal que está previsto no Acordo TRIPS, na Declaração de Doha, na lei nacional, e ela é utilizada quando o direito exclusivo ele é exercido em prejuízo do interesse público. No Brasil, a gente tem ainda o artigo 68, que permite que, se a patente não for explorada no território nacional, né, então o objetivo é garantir o acesso aos produtos essenciais e evitar os monopólios, se ela não for explorada no território nacional, o Brasil pode sim licenciar compulsoriamente. Então, é o caso do lenacapavir. A gente viu que teve patentes concedidas há mais de 3 anos, que é o que fala a lei, mas não há sequer o registro. E se não há o registro, não há possibilidade de comercializar o medicamento no país e do SUS, né, da Conitec, avaliar a possibilidade de incorporação ou não. Então, a licença compulsória é sim um mecanismo legal e há outros mecanismos legais previstos na lei, como a exceção bolar, que a gente pode e deve utilizar para proteger o Sistema Único de Saúde. Então, eu digo, para finalizar, que o Brasil pode e deve adotar, sim, uma política pública de propriedade intelectual para proteger o SUS e os brasileiros.
E, por fim, o GTPI ele defende que a luta por acesso a medicamentos ele deve caminhar juntos por uma luta por direitos. O sistema de patentes, ao contrário do que se afirma, ele não é o motor da inovação. O que promove a inovação são os direitos, o direito à saúde, à vida, à ciência e à justiça social. E eu acho que quando o Richard traz agora o cenário que a gente tem nos Estados Unidos e o impacto que tem sobre a saúde global, mais do que nunca essa premissa é verdadeira. Se não há direitos garantidos às pessoas trans, às comunidades mais vulneráveis, às mulheres, não há avanço da ciência, não há inovação. E é por isso que também há fortíssimos cortes na ciência nos Estados Unidos com um impacto global. Então, entre os caminhos que a gente tem para enfrentar o abuso do sistema de propriedade intelectual, que está drenando os recursos do SUS e encaminhando para bilionários e reinos, seja da Dinamarca ou da Inglaterra, a gente poderia conter esses abusos através da promoção das licenças compulsórias, a transparência contratual dos recursos que são públicos com empresas privadas. Então, aí eu proponho nas negociações que estejam ocorrendo sobre preços de novos medicamentos que as populações, né, afetadas, né, que a vida das pessoas está lá, né, que nada sobre nós sem nós, que estejamos presentes também para uma coalizão, de fato, intersetorial entre comunidade, academia, governo e laboratórios oficiais. Então, acho que campanhas públicas de conscientização é sempre bom. A gente segue realizando oficinas de alfabetização em tratamento e também sobre propriedade intelectual e seus impactos na saúde. E continuamos atuando com ações concretas como a oposição às patentes. E aí eu chamo o governo brasileiro para adotar uma política pública condizente com o que a gente tem de SUS, porque ele é, de fato, a democracia material, e a democracia ela tem que ser sempre preservada. Bom, acho que fui muito rápida, não sei, mas é isso, mais saúde, menos patentes, protejam as pessoas antes das patentes, e aqui meu contato, que podemos seguir com essa discussão. Muito obrigada. Obrigada, Suzana, pela sua exposição, pela apresentação. Agora eu convido o Carlos Passarelli, assessor processos a medicamentos do UNAIDS. Carlos, a fala é sua. Obrigado, Tainá. Queria agradecer também a Andrea, ao Naides, e agradecer ao Veriane e ao Richard pela possibilidade de estar participando dessa discussão, que é extremamente importante para o Naides. Eu acho que eu vou começar com onde o Richard terminou, É, falando um pouco de que a gente vive num contexto atual em que há é, há uma normalização da desgraça. Eu não consigo encontrar outro nome. O que eu quero dizer com isso? A gente avançou tanto na resposta ao HIV/AIDS nacionalmente, globalmente, que a gente não tem mais o sentimento de urgência que a gente tinha no início da pandemia de HIV. E o que a gente está vendo hoje é que a AIDS, o HIV, ainda é uma ameaça para a saúde pública, de países como o Brasil, de países africanos, de países em outros lugares do mundo. E por que eu digo isso? Em primeiro lugar, a gente tem dados mostrando que a incidência de HIV ainda é alta, ou seja, as pessoas ainda estão adquirindo o vírus do HIV, o vírus da AIDS. Isso coloca um risco concreto de não se atingir as metas acordadas pelos países de eliminação da AIDS como um problema de saúde pública até 2030. Então, nesse sentido, a gente precisa de novas tecnologias de prevenção, que bom que venha a lenacapavir e outras tecnologias que vão ser adicionadas, eu acho que o Draulio falou muito bem isso, ao leque do que a gente chama do pacote de prevenção combinada. Eu, pessoalmente, não acredito que um produto vá terminar com a epidemia de AIDS. A gente sabe que isso não é verdade. E eu queria lembrar que quando a própria Gilead veio com Truvada como oral PrEP, todo mundo diz assim, encontramos a solução.
as pessoas não usaram PrEP. Algumas usaram, mas não na expectativa que a gente tinha. Então, assim, para terminar com a AIDS, a gente precisa voltar àquilo que o Richard dizia, que é, e a Suzana estava falando sobre isso também, entender que política pública de saúde é primariamente respeitar direitos humanos. Ponto. E isso não é um produto que vai fazer. Isso é uma mobilização e a mobilização de políticas públicas nesse sentido. Mas não é só na área de prevenção que as coisas não estão avançando como a gente gostaria. Também na área de tratamento, a gente ainda tem alguns problemas. A gente conseguiu incluir em tratamento mais de 70% da estimativa de pessoas vivendo com HIV/AIDS no mundo, mas a gente tem esses quase 30% que ainda não estão lá. E a gente não consegue entender por que eles não estão lá. E aí não é só uma questão financeira, falta de investimento, mas é principalmente uma questão de que direitos estão sendo negados. É isto. É por isso que essas pessoas não estão tendo tratamento que deveriam ter acesso. A gente tem uma falta de opções para determinados grupos de pessoas vivendo com AIDS. Eu estou falando especificamente de crianças e adolescentes, sobretudo crianças e adolescentes que se infectaram por meio de transmissão vertical. A gente tem pacientes que têm uma larga história de tratamento e que estão necessitando de outras opções alternativas de tratamento para lidar com essas necessidades específicas que os tratamentos existentes não conseguem responder. Fico feliz em ouvir do Draulio que a companhia Gilead registrou o lenacapavir para tratamento também, porque a gente precisa de medicamentos para pacientes falhados. E a gente tem essa questão das pessoas que estão chegando ao diagnóstico já com AIDS avançada, um estágio avançado de AIDS. E que as respostas de tratamento podem ser mais complicadas para essas pessoas e que elas precisam ter uma atenção diferenciada e produtos diferenciados e abordagens diferenciadas. E, além disso, as pessoas que vivem com HIV/AIDS e que estão sob tratamento, elas não têm só necessidade de antirretroviral, né? Essas pessoas, por estarem vivendo mais tempo, elas têm comorbidades ou co-infecções. A tuberculose ainda é a doença que mais mata pessoas com HIV/AIDS no Brasil e no mundo, que a gente precisa também de alternativas terapêuticas para isso. Câncer. E a gente sabe que tratamento para essas doenças são, em muitos casos, exorbitantes, tem preços exorbitantes. Então, assim, tem que avançar em prevenção, diagnóstico e tratamento, mas tem que avançar em investimento. E aí, novamente, eu trabalhei com o Richard, gente, então desculpa ficar citando ele todo o tempo. A crise que a gente vê hoje, ela é com a redução da ajuda dos Estados Unidos para a saúde global, ela é o reflexo de uma dependência histórica dos países em desenvolvimento em relação a essa política global de saúde de que você tem o doador e o receptor. Tem que inverter isso, e acho que a Suzana apontou alguns caminhos para fazer isso, que é justamente implementando políticas que deem conta da realidade dos países em desenvolvimento. E países como o Brasil são países que já há muito tempo, historicamente, dependem quase que exclusivamente, e no caso de tratamento eu diria 100%, de recursos nacionais para financiar tratamento, financiar acesso ao tratamento. E por isso esse recurso tem que ser bem direcionado e bem investido. Falando do Brasil, mas falando de todos os países de renda média, né? E o que o lenacapavir representa nesse contexto? Primeiro, ele representa uma oportunidade interessante de aumentar as possibilidades o leque de opções no pacote de prevenção combinada, né? É mais uma opção.
E aí eu volto ao que o Draury falou, que tratamento também faz parte do pacote de prevenção. A gente não pode dissociar como política pública prevenção de tratamento, tratamento de prevenção. Essas coisas têm que ser caminhadas juntas na elaboração da política pública. Mas ele revela também, a história do lenacapavir, ela revela a falha do sistema de inovação de ciência e tecnologia, de pesquisa e desenvolvimento. A, a, a Suzana apresentou isso muito bem, mas eu gostaria de repetir que, enquanto a gente tiver um sistema de pesquisa e desenvolvimento que atrela o acesso à inovação ao preço do, o incentivo à inovação ao preço do produto final, a gente vai ficar numa situação um pouco complicada, porque quem vai pagar a conta é sempre o paciente ou quem compra o medicamento, no caso, os governos. E ainda tem o caso de que muitos dos recursos investidos em pesquisa e desenvolvimento, eles são recursos públicos. Então, a gente tem que atrelar o acesso à pesquisa e desenvolvimento. A gente não pode ter duas coisas separadas aí. Licença voluntária pode resolver o problema? Pode, mas não cura o paciente. E a Suzana já mostrou isso muito bem claro, justamente porque a licença voluntária ela ainda é um mecanismo que é dependente do detentor da patente. É ele que decide. Ele que decide para quem vai a licença, para quem não vai a licença, para quem pode produzir, quem não pode produzir. E isso está errado. Está errado no sentido de que quando a gente está falando de tecnologias de saúde, a gente está falando em bens públicos, a gente não está falando em bens privados. Então a lógica tem que ser outra. Não pode ser a lógica do mercado. Não pode ser a lógica do detentor da patente. E para além das licenças voluntárias, a gente tem opções. Novamente, a Suzana exemplificou algumas. Ela falou da, da, da licença compulsória. E ela falou também da exceção bolar, que no caso do lenacapavir, eu acho que é onde a gente tem que investir primordialmente, justamente porque, como dizia o Drauro, a gente não tem um produto ainda. Nenhuma agência reguladora do mundo aprovou este produto. E eu tenho minhas dúvidas que o FDA, a agência norte-americana, vai aprovar isso com tanta facilidade, justamente nesse momento em que a política pública dos Estados Unidos é desregular a regulamentação. E com o FDA sendo desmontado praticamente. Concluindo, Suzana falou sobre isso, eu queria repetir. Países e pessoas que participam de estudos clínicos têm que ter acesso aos produtos da pesquisa. Isso é declaração de Helsinki, isso é um compromisso vinculante que você não pode simplesmente negar. Então, assim, países como Argentina, Brasil, México, que participaram dos estudos clínicos do lenacapavir, você tem que garantir acesso minimamente às pessoas que participaram do estudo, mas à comunidade a qual essas pessoas pertencem. Porque quando você faz um estudo, o estudo tem um impacto na comunidade, não é só no indivíduo. Outra coisa importante é a Gilead tem que registrar esse produto. Nos Estados Unidos, no Brasil, em todos os países, se ele é um produto assim tão importante. A gente não pode ficar esperando mais tempo. Eles têm que registrar esse produto justamente para que a gente possa fazer o que o Drarude falou, de ver como esse produto funciona na vida real. A gente não sabe como ele funciona na vida real. A gente não sabe se as pessoas vão querer usá-lo ou não. Então a gente precisa de estudo de implementação. E para isso, a companhia tem que registrar em caráter de urgência e não ser seletiva como ela está sendo. E por fim, eu acho que aqui a mensagem está muito clara na apresentação da Suzana, mas a gente tem que voltar a dizer o que a gente sempre disse na vida. Nesse caso, saúde não é mercadoria, saúde não é negócio. A gente tem que respeitar a autonomia dos países. Amanhã, na OMS, os países membros vão terminar a negociação do esboço de acordo pandêmico
E o que está impedindo é uma palavrinha. O que está impedindo o acordo, o consenso. Transferência de tecnologia. Porque os países ricos estão relutantes em ter um acordo que estabeleça obrigações para a transferência de tecnologia. Eles não querem isso. E eles não querem isso porque eles querem proteger o status quo, eles querem proteger o sistema. Então, o debate sobre transferência de tecnologia tem que sair um pouco dessa dicotomia de voluntário, voluntário. Não, você tem que criar condições, você tem que criar obrigatoriedade para o produtor, para o detentor da patente, da tecnologia, de que se é uma coisa realmente revolucionária, esse conhecimento tem que ser disseminado o mais amplamente possível. Isso, sobretudo, quando a pesquisa é financiada com recursos públicos. Ou seja, só para concluir, a gente precisa de um outro sistema para financiar a pesquisa e desenvolvimento, que não seja dependente de patente, que não seja dependente da proteção da propriedade intelectual. Porque dá muito trabalho fazer licença compulsória. Dá muito trabalho usar TRIPS flexibilidades, as flexibilidades do TRIPS, porque os países não deixam que a gente use. Então, assim, para evitar esse problema, a gente simplesmente coloca um outro sistema no lugar e não reconhece patente e passa a lidar como tecnologia de saúde como um bem público. Obrigado pela atenção. Obrigada, Carlos, pela sua exposição. Agora eu convido o Tiago Torres, pesquisador do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fiocruz Rio de Janeiro, para a exposição. Tiago, a palavra é sua. André, acho que a André gostaria de fazer alguma colocação. Fica à vontade, André. Ah, ok. Então, convido o Tiago para a exposição. Está mudo ainda, Thiago. Ah, agora sim. Eu tava mudo. Estão ouvindo? Assim, agora sim. Tá bom, deixa eu botar uma apresentação aqui. Só um minuto. Estão vendo? Ainda não, Thiago. Não? E agora? Não ainda. Gente, Acho que que estranho. algumas pessoas veem, outras não, porque a Andrea está vendo, mas nós não estamos vendo. Deixa eu ver aqui, peraí. Vou ter que sair e entrar de novo rapidinho. Só um momento, gente. Desculpa. Pessoal, enquanto o Thiago se conecta de volta, queria só usar esse espaço para agradecer os comentários do chat. Fiquem à vontade para se apresentar ali, de repente trocar contatos também. E muito importante para a gente que esse debate também esteja acontecendo, além das painelistas e dos panelistas, também esteja acontecendo no chat com toda a participação de todo mundo. Então, obrigada. Agora eu devolvo a palavra para o Thiago. Agora a gente consegue enxergar. Thiago, está aparecendo sua tela. Oi, tá vendo a apresentação? Sim, vemos a apresentação e discutamos. Ai, que bom. Que bom. Desculpa, gente. Previsto.
Bom, gente, muito obrigado, boa tarde. Primeiramente, obrigado ao Neide Brasil e à Bia pelo convite, por estar aqui representando o meu grupo no INE Fiocruz. Eu vou apresentar os resultados iniciais do estudo em PrEP Cabe Brasil e espero que eles nos ajudem na discussão hoje, né? Que a discussão é sobre o lenacapavir, mas eu acho que os dados que nós temos do estudo de implementação do cabotegravir, acho que vão subsidiar a nossa discussão. Então, esses resultados que eu apresento, eles são os resultados iniciais do estudo e que foram apresentados recentemente na Conferência CROI que aconteceu em São Francisco em fevereiro, tá? Então, o título é Em PrEP Cabo Brasil, aumentando a cobertura da PrEP com cabotegravir em populações-chave jovens. Então, como a gente sabe, né, a América Latina é uma das poucas regiões onde novos casos de HIV continuam a aumentar desde 2010, afetando desproporcionalmente jovens de minorias sexuais e de gênero. E, paralelamente, a ampliação da PrEP oral tem sido muito lenta, a ampliação da PrEP oral tem sido muito lenta na nossa região. E a adesão continua sendo um desafio, como já foi falado aqui, principalmente para as pessoas em alta vulnerabilidade, como pessoas jovens, pessoas negras e com baixa escolaridade, como a gente viu no estudo em PrEP oral, o estudo anterior que a Fiocruz realizou. O cabotegravir de longa duração, ele foi superior, né, em termos de eficácia à PrEP oral, nos ensaios clínicos HPTN 083 e 084. E, como já foi dito aqui hoje também, o cabotegravir já tem registro na Anvisa e ele já está passível de incorporação no SUS. Então, dessa forma, a PrEP de longa duração, como o cabotegravir ou com outros produtos, como, por exemplo, o lenacapavir, tem o potencial de mudar o cenário da prevenção do HIV. Então, nesse contexto, o estudo em PrEP Cabo Brasil tem como objetivo gerar evidências críticas para informar políticas nacionais e implementadores de programas sobre a otimização da administração de cabotegravir de longa duração para PrEP entre HSHs, pessoas trans e não binárias, nos serviços de PrEP do SUS em todo o país. Então, o objetivo dessa análise que eu vou apresentar é descrever a escolha inicial da PrEP, a adesão à injeção, a cobertura da PrEP, a incidência de HIV, a troca entre modalidades e a perda de segmento durante o estudo. Então, aqui é a população, né, como eu falei, de HSHs, pessoas trans e não binárias, que testaram negativo, né, na inclusão, com idade entre 18 e 30 anos, e que elas nunca tinham usado PrEP antes, e chegaram ao serviço buscando PrEP ou testagem para HIV, em uma desses 6 serviços em 6 cidades do Brasil. Então, inicialmente, né, a gente realizou uma fase formativa com grupos focais, entrevistas com profissionais de saúde e com pessoas populações que iriam entrar no estudo, né, HSH, pessoas trans e não binárias. Em seguida, iniciamos a fase de implementação que a gente pode ver aqui nesse slide. Então, os participantes potencialmente elegíveis para o estudo, eles realizavam um teste HIV de terceira geração, e após o resultado negativo, eles recebiam aconselhamento padrão de prevenção ou um aconselhamento padrão mais uma intervenção digital. Essa intervenção digital ela consistia de vídeos educativos no tablet que auxiliavam as pessoas na escolha da PrEP. Então, esses vídeos eles tinham informações sobre prevenção combinada, sobre PrEP oral, PrEP injetável. Então, a partir daí, as pessoas escolhiam se elas queriam a injetável ou oral. Quem escolhia a cabotegravir também realizava o teste de carga viral para HIV com Gene Expert antes da primeira injeção, tá? Então, para esses participantes do cabotegravir, eles só iniciavam após o resultado da carga viral. Eles recebiam 3 ml de cabotegravir 600 miligramas, uma injeção intramuscular no glúteo. A segunda injeção era aplicada após 4 semanas, as demais injeções a cada 8 semanas. E aqueles que optaram por PrEP oral já receberam seus comprimidos no mesmo dia, iniciaram a PrEP de acordo com o PCDT. Então, aqui os métodos, né, algumas definições que utilizamos nessa análise. Então, nós analisamos 3 coortes. Então, a primeira coorte seria a coorte do cabotegravir, das pessoas que escolheram o cabotegravir. A segunda, das pessoas que escolheram a PrEP oral. E a terceira coorte seria uma coorte de pessoas que iniciaram a PrEP no SUS, tá? Que utilizamos como comparação para os desfechos analisados. E definimos a cobertura de PrEP, que foi um dos desfechos, como a proporção de dias cobertos por PrEP, ou PrEP oral ou injetável, tá? Para PrEP oral, a gente usou a taxa de posse do medicamento, que significa a pessoa ter pelo menos 4 comprimidos de posse,
que se ela tomar pelo menos 4 comprimidos por semana, ela teria níveis protetores de tenofovir. Então, essa foi a nossa definição de cobertura para PrEP oral. E para PrEP injetável, a cobertura ela foi definida de acordo com a injeção. Primeira injeção, proteção de 6 semanas, e as demais injeções de 10 semanas. Então, esses dados foram analisados até 15 de janeiro, nós pegamos os dados coletados até 15 de janeiro, e aqui os resultados, né? Então, de outubro de 2023 a setembro de 2024, avaliamos 2.921 pessoas, dos quais 51 eram inelegíveis, porque por diversos motivos, como o uso anterior de PrEP, implante de silicone ou resultado positivo para HIV. Entre as 1.447 incluídas, 83% escolheram cabotegravir, ou seja, 1.200 pessoas escolheram cabotegravir, 83%, e 17% escolheram a PrEP oral. E para a coorte de comparação da PrEP do SUS, nós incluímos 2.411 pessoas que iniciaram PrEP oral no SUS em 14 serviços de PrEP. Então, aqui um pouco das características das três coortes, né? Cabotegravir, PrEP oral e a PrEP oral comparação. Nós temos, né, 38% tinham 18 a 24 anos. A grande maioria era homem cis, HSH. Tivemos mais de 60% de pessoas pretas ou pardas. E aqui os resultados, né, com relação à adesão às injeções. Então, nós vimos, né, aqui nesse gráfico, né, a- as injeções administradas no prazo por mês, né, mês 1, mês 3, até o mês 13. Então, de um modo geral, a adesão foi muito alta, com 94% das injeções aplicadas no prazo, definido pelo estudo. E aqui com relação à cobertura, né, nesses gráficos, a gente pode ver as três coortes, né, com os dias cobertos por cada modalidade de PrEP em azul claro e os dias não cobertos por PrEP em vermelho claro. Então a gente pode ver, né, que o gráfico do cabotegravir está bem mais azul do que os demais, mostrando que o cabotegravir forneceu uma cobertura maior de PrEP, de 95%, enquanto para as coortes oral observamos 58% para a coorte de escolha do IMPREP e 48% para a coorte do SUS. Com relação à incidência, a gente não observou nenhuma soroconversão, nenhum caso de HIV na coorte do cabotegravir durante o acompanhamento até aqui, até janeiro, né? Na coorte de escolha do PrEP oral foi observado uma soroconversão, também muito baixa, e na coorte de comparação foram observados nove casos, né? Com uma taxa de incidência de 1,5 por 100 pessoas ano. E com relação ao acompanhamento, nós observamos, né, uma baixa perda de segmento, 6% dos participantes foram, foram perdidos, né? E como definição de perda de segmento foi ter tomado pelo menos uma injeção e não retornar para as injeções programadas subsequentes. Apenas 9 participantes de 1.200 receberam a primeira injeção e não retornaram mais, então a gente teve uma perda precoce de apenas 0,8%. E quando a gente analisa nessas perdas, né, de segmento, a gente observa que pessoas trans e não binárias tiveram maior perda do que homens cis, proporcionalmente, né, e pessoas com baixa escolaridade tiveram uma maior perda de segmento também. Se observou uma maior perda de segmento entre pessoas de baixa escolaridade. 3% dos participantes tiveram injeções atrasadas, mas retornaram para reiniciar o cabotegravir. E com relação às mudanças, né, 9% dos participantes que escolheram PrEP oral mudaram para cabotegravir durante o estudo, porque esse estudo ele permitia uma mudança ao longo do estudo, né? Se a pessoa começava com o oral, mudar para o injetável mudar para o oral. Então, 9%, né, trocou de oral para injetável, e um dos principais motivos seria não querer mais tomar comprimidos, e 4% dos participantes que escolheram oral trocaram para injeção, para injetável, principalmente o contrário. E 4% dos que escolheram injetáveis trocaram para oral, principalmente devido a efeitos colaterais, como o mais comum, a reação no local da injeção. Então, como observações finais do nosso estudo, né, dessa primeira análise, a gente observou uma alta escolha por cabotegravir injetável, isso mostrando uma grande preferência por uma PrEP de longa duração, pelo menos entre os participantes do estudo. A gente observou uma proporção muito alta de injeções realizadas dentro do prazo, isso persistiu durante o acompanhamento.
Não foram observadas soroconversões na coorte de escolha cabotegravir. Houve uma baixa proporção de perda de segmento entre os participantes do cabotegravir. E, por fim, o cabotegravir melhorou significativamente a cobertura e a proteção da PrEP, ressaltando seu potencial como ferramenta para lidar com os desafios de adesão à PrEP oral diária, principalmente em populações-chave jovens, e mostrando o potencial de também outras metodologias e outros métodos de longa duração da PrEP, né? E aqui a nossa equipe, queria agradecer, né, a todos da equipe, a Unidade por financiar o estudo, ao Ministério da Saúde do Brasil pelo apoio, à Vive por doar o medicamento e aos participantes. Obrigado. Desculpa, dei uma acelerada para ficar dentro do tempo. Tiago, obrigada pela sua exposição. Ficou super dentro do tempo, até sobrou um tempinho depois. Se aproveita na resposta da pergunta que a gente vai fazer mais para frente. Queria convidar agora, por fim, Dulce Ferraz, professora da Universidade Lumière Lyon 2 e Fiocruz Brasília, para a exposição. Dulce, a fala é sua. Obrigada, Tainá. Obrigada a Bia, ao Naides pelo convite. É uma alegria imensa estar aqui com tanta gente querida, vários amigos ouvindo. Podia já encerrar, porque tanta coisa boa, importante já foi dita, e a minha tentativa vai ser de complementar, né? Eu estou tentando aqui fazer aparecer como exibição. Foi. Bom, então, gente, eu queria, nessa tentativa de complementar as coisas importantes que já foram ditas, né? Quando o pessoal veriano falou comigo, principalmente sobre esse seminário, ele falou de abordar o que ele, enfim, chamou de aspectos sociocomportamentais, que muitas vezes que é talvez a expressão que a gente mais ouve, eu prefiro chamar de dimensões psicossociais do uso da PrEP, né? Especificamente focando aqui no lenacapavir, olhando para o Brasil, mas como já foi dito aqui, acho que tem dois aspectos, a gente não consegue falar disso sem analisar os contextos políticos em que estamos inseridos, sem olhar para o que está acontecendo com o mundo. Eu não vou me estender em nenhum desses dois aspectos, não vou me estender em discutir custo, as dificuldades de financiamento, o impacto dos retrocessos políticos. Só vou pontuar que esses são todos aspectos importantíssimos que já foram muito bem abordados aqui, e assim como esse contexto global em que toda retirada de financiamento, tanto da pesquisa quanto dos programas, né, de cuidado e de prevenção do HIV pelo mundo, pelos Estados Unidos, estão transformando aí numa catástrofe que não é só iminente, como uma catástrofe já está acontecendo, como os colegas que estão em campo em vários lugares do mundo têm nos relatado. Então, a minha fala parte assim de uma experiência, né, de alguns anos, já uma década de trabalho em estudos de demonstração de PrEP, claro, inicialmente focados na PrEP oral, mais recentemente o PrEP 1519 é um estudo com jovens que incluiu, que está trabalhando então com acesso também ao cabotegravir, então a PrEP injetável, e a gente tem trabalhado nesses diversos estudos, o Combina, o Pistas, com as abordagens interseccionais e focando em pesquisas comunitárias. Então, é a partir dessas experiências que eu quero trazer algumas reflexões que nós temos discutido nos nossos grupos de pesquisa. Eu sei que a Inês Dourado está aqui participando com a gente do seminário. A Inês é a investigadora principal do PrEP 1519, está com a gente nos outros também, no Pistas, no Combina, no Cobra. A partir, então, dessas experiências e do que os nossos grupos de pesquisa têm discutido, que eu queria levantar alguns pontos para a gente pensar no que o lenacapavir e outras modalidades, né, de PrEP de longa duração podem contribuir para o acesso à PrEP no Brasil. Né? A gente já falou, já foi mencionado aqui várias vezes, o lenacapavir não é nenhuma bala de prata, embora tenha um potencial imenso, né? E tudo que foi dito aqui sobre a necessidade de promover o acesso a esta droga como parte de um pacote
de possibilidades de prevenção, a gente sabe que são aspectos extremamente importantes, mas que a gente vai ter muita coisa para trabalhar a partir do momento em que essa droga se tornar disponível, se ela for, ou então um dia aí registrada, como o Carlos estava levantando agora há pouco, e em combinação com as outras drogas para PrEP e com outras alternativas de prevenção, né? A gente tem enfrentado nos nossos estudos, né, os desafios de promover conhecimento, aceitabilidade, acessibilidade à PrEP e de promover adesão e retenção. Desafios que têm a ver com uma série de aspectos socioculturais que são, primeiramente, as imensas desigualdades sociais que existem no Brasil, né? O estigma, né, que continua sendo um enorme problema para o acesso ao tratamento e à prevenção do HIV, limites do próprio funcionamento do sistema de saúde, aqui estamos falando do SUS, mas poderíamos pensar em outros também, e limites, vocês me perdoem, eu estou tentando tirar da frente do meu próprio slide o negócio do Zoom, só que eu não consigo mexer o meu próprio cursor. Então, vocês vão me dar um segundo para eu tentar fazer isso, por gentileza. Vamos lá. Bom, então, um aspecto que acho que é central de tudo que foi discutido até agora é que a gente precisa expandir a oferta e as opções de PrEP, focando em quem ainda não se beneficiou da PrEP, né? O foco aqui tem que ser em reduzir a vulnerabilidade programática e não em ampliar opções para quem já acessou, para quem já tem como se prevenir, para quem já está se beneficiando do que nos últimos 10 anos a gente conseguiu produzir em termos de medicamento e de estratégias de acesso. A gente sabe que o progresso, né, da expansão da PrEP, ele tem sido lento e não sabemos agora com novas drogas, mas ao mesmo um contexto político que anda dezenas de anos para trás, como é que isso vai progredir ou não. O que a gente sabe é que quando a PrEP é implantada em larga escala, ela reduz a incidência do HIV na população, né? O primeiro país onde a gente viu isso lá em 2018 já foi um estudo na Austrália, que depois foi anunciado como o primeiro país onde a gente poderia sim acabar com eliminar a transmissão do HIV, né? Mas isso num contexto bastante específico, no qual a gente estava olhando para a PrEP oral, para um grupo de homens gays e outros HSH, num país como a Austrália, e que a gente sabe que globalmente a gente ainda não tem esse acesso amplo, sequer a implementação ampla da PrEP no mundo e no Brasil para produzir um impacto significativo na epidemia. Essa boa notícia de que cada vez mais opções estão disponíveis, né, nos animam a que talvez a gente possa, então, responder às principais lacunas que a gente encontra hoje, que são exatamente entre as populações-chave em países de baixa e média renda, populações nas quais a gente encontra uma baixa adesão, apesar de bons níveis de conhecimento e de aceitabilidade. Ou seja, existem obstáculos aí que têm a ver com o que eu estava levantando há pouco, das desigualdades sociais, do estigma, do funcionamento dos sistemas de saúde, que estão impedindo que, mesmo quando as pessoas mais vulneráveis, aquelas que mais precisam, quando elas conhecem e consideram que a PrEP seria uma opção aceitável de prevenção para elas, elas continuam tendo dificuldade de utilizar o medicamento. Então, a gente finalmente tem uma opção hoje que a gente pode discutir da PrEP para as mulheres cis, não que as anteriores não pudessem, mas sempre as mulheres cis ficavam esperando alguns anos, né, até que aquela modalidade de PrEP que surgiu fosse finalmente recomendada para elas. E quando a gente está discutindo o lenacapavir, a gente está falando finalmente de uma modalidade, de uma droga que foi testada especificamente com esse grupo. E aí eu levanto aqui o aspecto de que a gente está, nesse momento, trabalhando num estudo com trabalhadoras sexuais no Brasil, que a gente espera poder, nos próximos anos, colocar em prática um estudo demonstrativo de PrEP, que inclua diversas modalidades
para este público no Brasil e na França, numa parceria entre a USP, a UFBA e a Universidade de Lyon. Quem que usa hoje PrEP no Brasil, né? A gente falou, o Drauro mencionou aí essa imensa expansão que é importantíssima e que a gente sabe que é resultado do esforço de muita gente, de todas as esferas de gestão do SUS. Então, isso é algo que a gente pode celebrar e aplaudir. O que a gente tem que olhar é quem são, né? Quem são essas pessoas? Qual é o perfil? E aí, esses são dados do próprio DAT. A gente vai ver 82% ainda no relatório de 2024, então referentes a 2023, ainda 82% dos usuários são homens gays e outros HSH. Então, se eu voltar aqui para o tema das mulheres cis, né, para continuar no exemplo, 6% das usuárias de PrEP no Brasil são mulheres cis. A gente não sabe quantas dessas são, por exemplo, profissionais do sexo, que seriam um grupo prioritário entre as populações mais afetadas no Brasil. Se a gente olhar por faixa etária, a gente vai ver um percentual muito baixo de uso ainda, ou um percentual muito baixo de usuários que são pessoas jovens, e aqui o corte começa em 15 anos, né? Que é esse filetinho preto embaixo que a gente nem vê, porque é tão pouquinho que nem aparece no gráfico. E se a gente olhar ainda entre 18 e 25, em nível nacional, a gente vai ter 11% das pessoas até 25 anos usando, né? Majoritariamente, a gente está aí com pessoas que estão entre 25 e 50 anos usando PrEP. Então, a questão da juventude é também mais um aspecto prioritário para a gente olhar quando pensar, então, em quem a gente precisa focar, quem são os grupos que a gente precisa priorizar. Então, o que a gente tem discutido e tem buscado fazer nos nossos estudos de demonstração de PrEP é justamente focar nos mais vulneráveis entre os vulneráveis, né? E buscando fazer essa análise de quais são as características que faz com que dentro de um mesmo grupo, e eu volto, por exemplo, das profissionais do sexo e do que a gente tem feito no estudo Pistas, quais são entre essas mulheres, as mais vulneráveis, né? Que características fazem com que, para algumas delas, por exemplo, a PrEP oral seja inviável e então a gente deva investir mais neste ou no caso nesses, que serão certamente no plural, grupos para que tenham acesso à modalidade da PrEP injetável. Para a gente pensar e construir, né, as melhores estratégias para essas várias modalidades de PrEP que a gente tem e pode vir a ter no Sistema Único de Saúde, acho que um primeiro passo fundamental é a gente pensar que existe uma concomitância de modalidades, isso já foi falado aqui várias vezes, né? Tanto para o tratamento quanto para a prevenção. Uma concomitância significa mais trabalho nos serviços, mais gente nos serviços, significa a gente pensar, então, quais são as modalidades de oferta e de segmento que a gente pode imaginar, criar, testar no âmbito do serviço do Sistema Único de Saúde, para que seja factível a gente ter as diversas modalidades de PrEP acessíveis, as diversas modalidades de métodos de prevenção acessíveis e convivendo com o atendimento digno necessário às pessoas que vivem com HIV. Então, quais são os serviços que vão dar conta de oferecer tudo isso, de dar o segmento necessário? A gente sabe que não é oferecer o medicamento uma vez, existe um segmento que é exigente e importante. Então, quais são as modalidades que a gente pode testar? E aqui já foi mencionado algumas vezes, Drauro falou sobre isso, Carlos comentou também, a necessidade da gente continuar investindo e expandir os estudos de implantação, né? A gente precisa de estudos de demonstração que possam testar essas novidades ou essas inovações, acompanhar os resultados não só da oferta do medicamento, mas, como eu insisto aqui, nas diferentes formas em que a gente pode encontrar de oferecer
esse medicamento. Então, só para dar um exemplo, a gente está testando, né? O Combina testou, por exemplo, segmento anual, o Combina testou segmento com atendimento online, e a gente agora está começando a testar a prescrição por pares. Então, são alguns exemplos do que a gente pode imaginar nos estudos de demonstração. Um aspecto que é absolutamente fundamental é que a gente possa construir, então, essas estratégias como a boa e velha tradição da resposta brasileira à AIDS no Brasil fez, né? Numa ação que seja coordenada, numa ação que seja dialogada entre movimentos sociais, entre governo e academia, focando, e aí, de novo, eu vou repetir alguns aspectos aqui, na justiça social e nos direitos humanos como os fundamentos para essas respostas, né? Esses são os caminhos, os princípios que continuam sendo os mais eficazes para a gente enfrentar a epidemia, então é com eles que a gente tem que se guiar para poder criar as estratégias que serão mais eficazes. Se eu volto, então, aqui para esse aspecto de tudo que a gente ainda precisa considerar quando a gente puder pensar na implementação do Lenacapavir, enquanto a gente já trabalha na implementação de outras alternativas da PrEP de longa duração, eu enfatizaria, então, esses aspectos da gente se guiar por abordagens de saúde baseadas nos direitos humanos, nas quais os princípios de participação e de transparência, que foi um aspecto também que Suzana enfatizou, são componentes fundamentais dessas abordagens, né? E a gente, claro, trabalhando de maneira interdisciplinar, e quando eu falo de maneira interdisciplinar, eu estou falando aqui também de maneira do que a gente costuma chamar de intersetorial. Mas muitas vezes eu tenho gostado de enfatizar de que quando se trata de uma diversidade de tipos de saberes, se trata também de uma certa interdisciplinaridade. Então, sem nenhuma perspectiva, nenhuma pretensão de encerrar qualquer debate, mas de deixar ideias para a gente continuar a debater, né? Acho que tem esse aspecto fundamental, que é a direcionalidade da política pública, que é pensar onde e quem mais precisa das inovações de PrEP hoje. Eu não tinha dados aqui bonitinhos para mostrar essa desigualdade regional do acesso à PrEP, mas esse é certamente um aspecto fundamental, e a gente já, em outros momentos da resposta brasileira, já implementou inovações. Um exemplo é o teste rápido lá em 2004, começando pelas regiões que mais precisavam, né? Então, em 2004, o primeiro lugar onde a gente foi implementar teste rápido de HIV foi no Amazonas. Então, quando a gente tiver modalidades novas de PrEP, para onde a gente vai primeiro? Em quais grupos a gente vai focar primeiro? Eu insisto que a gente tem que focar nos mais vulneráveis entre os vulneráveis. A participação comunitária, ela precisa ser pensada em todas as etapas, ela precisa estar acontecendo desde já em todas as etapas. Na pesquisa, como a gente tem trabalhado, mas também pensando em como desenvolver, implementar e avaliar essas estratégias de implantação e expansão da PrEP. E que, então, a gente possa investir nos estudos de demonstração, principalmente, para que a gente produza evidências ao desenvolver e testar modelos inovadores de acesso. Muito obrigada. E eu vou tentar parar aqui o compartilhamento. Pronto. Obrigada, gente. Obrigada, Dulce, pela sua exposição. Agora eu convido o Veriano Terto Júnior, vice-presidente da ABIA, para mediar o debate entre os expositores e as expositoras. Esse momento vai ter uma duração de 15 minutos. Então, Veriano, agora a fala é sua. Pronto, pessoal, vou aqui tentar muito rápido, com a ajuda do Bruno, a gente dar uma somada aqui no que foi colocado até agora. Primeiro, bom, a gente tem que agradecer a participação, a gente está para uma live essa hora da tarde de uma segunda-feira, com um resultado muito bom, só aqui no Zoom temos mais de 100 pessoas participando a maior parte do tempo, o que mostra o interesse
intersetorial, como bem o Richard colocou, de diferentes locais, diferentes disciplinas nessa questão do lenacapavir. É muito importante nesse momento. A gente sabe que toda chegada de um novo medicamento, ela nos demanda uma preparação, e essa preparação é realmente mobilizar diferentes setores, diferentes horários, mostrar que esse medicamento ele é importante, né, para quem pode tomar as decisões e ir criando pressão política, principalmente quando ela vem, vamos dizer assim, de baixo, entre aspas, para cima, ou seja, da sociedade civil, das pessoas mais interessadas, das populações vulneráveis, por essa inovação. Eu acho que é nesse espírito que a gente também faz esse webinar aqui, para ir criando, né, um ambiente favorável nos vários pontos que foram colocados aqui, pesquisa, política, mobilização, participação, né, para a chegada do lenacapavir. Então, eu acho que aqui a gente já teve uma visão bastante, não diria completa, porque seria demais, mas bastante variada e instigante, né, sobre os diferentes aspectos para essa incorporação. A gente teve a fala do Draulio, que eu acho que nos trouxe um estado da arte sobre a situação do medicamento no Brasil e como ele tudo que ele significa vem dialogando com as próprias políticas brasileiras, né, nos atualizando sobre o interesse do país. Então, acho que é muito importante a gente se apropriar desse interesse, dessa gestão atual, para poder pressioná-la ainda mais e dar legitimidade a essas demandas pelo acesso universal aos medicamentos. Acho que a Suzana também, passando muito rapidamente, apontou muito claramente os obstáculos, principalmente no campo da regulação da propriedade intelectual, uma barreira muito clara e muito forte para o acesso ao lenacapavir. A Suzana nos aponta uma luta imensa que nós teremos pela frente, e o Carlos acho que vai na sequência reforçando, né, os aspectos políticos, éticos principalmente, sobre o progresso, vamos dizer assim, o avanço desses produtos, a pesquisa sobre eles e a sua possibilidade de incorporação, né? Não como uma nova tecnologia somente, mas como um direito humano básico e que tem sido, na verdade, sistematicamente violado. E, na sequência, acho que o Tiago nos traz a questão da pesquisa, né, sobre o cabotegravir, como a Suzana também trouxe uma reflexão sobre o dolutegravir. Quer dizer, nós precisamos nos espelhar também quando se incorpora uma inovação, não é somente ela que está junto, né? Às vezes é importante aprender as lições de outros medicamentos, tanto nos estudos clínicos, como também na incorporação, até porque eu acho que são dados, a gente falou aqui muito do lenacapavir na sua dimensão de estudo, na sua apreciação, na sua compreensão, na sua validação ainda em forma de estudos. Como seria na vida real, como é realmente começar a produção do medicamento. A gente viu que, como a Suzana mostrou, que no caso do dolutegravir, quando o medicamento vem para efetivamente, né, depois de incorporado, vem para a produção nacional, ele vai encontrar uma série de obstáculos e a gente continua pagando muito caro por esse medicamento, então mostrando os limites, né, para que essa produção pode vir a ter. Isso pode acontecer também com lenacapavir, como pode acontecer com o cabotegravir. E por último, acho que a Dulce traz uma visão bem importante que reforça
o que foi dito por outros, né, colegas anteriormente sobre as dimensões psicossociais para a incorporação, inclusive a questão do estigma, e isso nos preocupa num mundo cada vez mais conservador, onde o autoritarismo e o retrocesso nas políticas públicas, incluindo a saúde, são muito preocupantes e a gente, na hora de pensar no lenacapavir, não pode não pensar nesse contexto, né, de erosão de democracia, né, de avanço de autoritarismo, de avanço de conservadorismo e de uma indiferença cada vez maior ao valor da vida e ao sofrimento, né, de pessoas ao longo de todo o planeta, né? Estamos, no meu ver, numa cultura mais ampla no Ocidente, onde a vida, né, importa cada vez menos. E então eu acho que isso não dá para a gente não trazer aqui nesse momento de debate, né? Acho que a incorporação do lenacapavir, como de outros medicamentos, tem que fazer parte dessa também campanha, né, por revalorização da vida, né, nesse planeta aqui chamado Terra, né? Então acho que isso para mim foi um pouco o somatório de todas as discussões. Ela não termina aqui, eu acho que é só um primeiro passo. A gente tem que continuar a fazer valer essa questão de controle social, é o que a gente está tentando fazer aqui, né? Mais um passo nesse grande princípio que orienta o SUS, que é o controle social e a participação da sociedade, né, nos destinos e nas decisões sobre a saúde no país. Então, eu acho que era isso que eu teria a falar. Agradecer mais uma vez a todos os participantes, né? Aqui tem gente da indústria, tem gente da gestão, tem gente do movimento de pessoas vivendo com HIV/AIDS, tem gente da ciência. Então, isso é muito bom, faz parte desse esforço aí de solidariedade que a gente tem que criar para as mudanças e para a incorporação da inovação. Então, dito isso, eu acho que passamos, eu não sei se teria Isso. perguntas aí no chat, né, Tainá? E A aí gente a tem gente, sim. Obrigada, então, Veriano. Oi, desculpa, eu te interrompi. Fechando aí ó, esse momento do relato. isso, Obrigada, Veriano, já terminei. pelo. Ah, não, não tá Acho que ótimo. foi dentro do tempo, né? Assim, tá, a agenda tá impecável, não tá Tá certinho, um minuto ótimo, então era sobrando. isso mesmo. Obrigada, Veriano. Agora a gente Obrigado vai a passar todo para mundo aí. a gente vai passar agora para um espaço de 15 minutos, mais ou menos 15 a 20 minutos, que a gente recebeu algumas perguntas no formulário de inscrição, a gente recebeu mais de 20 perguntas, mas em função do nosso tempo reduzido e privilegiar o espaço para as pessoas convidadas aqui, a gente vai fazer 5 perguntas, uma para cada painelista. Então, a gente condensou algumas perguntas, inclusive, que eram semelhantes, para que a gente pudesse explorar mais a abordagem de cada uma das pessoas que fez a exposição aqui hoje. Então, eu vou fazer as perguntas e cada painelista vai ter cerca de 3 minutos para essa resposta. A primeira pergunta foi direcionada para o Carlos Passarelli, do NAIDS, e foi enviada pelo José Félix de Oliveira, de Santo André, São Paulo, da redução de dano social. A pergunta que o José fez foi se o medicamento, né, ele serve só para PrEP ou para tratamentos de pessoas que vivem com HIV também. Obrigado, José, pela questão. José é conterrâneo meu, porque eu sou de Santo André também. É, bom, na realidade, José, os estudos com produtos de longa duração injetáveis começaram com para tratamento, né? Então, o lenacapavir, como eu mencionei antes, ele foi aprovado inicialmente, aliás, ele só foi aprovado até agora para tratamento, né? Para prevenção, ele ainda tem que ser aprovado. Já o cabotegravir, que é um outro injetável que a gente tem, ele realmente começou como um estudo voltado para a prevenção, mas existe uma versão do cabotegravir associado a um outro medicamento, que é a rilpivirina, que é usado em tratamento, está sendo estudado para uso em tratamento, e já, em alguns países já tem protocolo com utilização dessa combinação cabotegravir e rilpivirina, de inventar uns nomes mais bonitos para o remédio, para tratamento. Existem outras, o André mencionou isso, existem outros produtos de atuação prolongada também. Existe, por exemplo, o anel
vaginal, que é um produto embebido com dapivarine, é um antirretroviral também, tem sido usado para mulheres, sobretudo no continente africano. E, finalmente, há estudos com versões orais de produtos de ação prolongada, que tem uma ação semanal, mensal, que é o caso do Islatravir, que é um produto da Merck. Obrigada, Carlos. Agora a segunda pergunta é direcionada para o Draulio Barreira, do DAT, Ministério da Saúde, e a pergunta foi enviada por Regina Bueno, do Rio de Janeiro, da ONG Aganim e Pastoral da AIDS Leste 1. A pergunta é uma pergunta, são três, quatro perguntas. Então, a primeira pergunta é qual é o fluxo para a incorporação de um novo e promissor produto de adesão no país? Como acontecem as negociações com fornecedores? Por que nós, do controle social, nunca somos chamados para esses momentos e como podemos contribuir nesses momentos de aquisição de novas tecnologias? Ok. Obrigado, Tainá. Obrigado, Regina. Bom te ver também. Bom, acho que vou tentar responder no conjunto, tá? Porque, na verdade, e também falando da inovação, dos produtos que surgem no campo do HIV/AIDS, porque, a depender de onde surjam, eu não posso garantir que o fluxo seja exatamente o mesmo. Mas, normalmente, as inovações que surgem nesse campo, elas são bom, surgem de demandas, obviamente, né? Eu acho que o controle social que você pergunta logo à frente, se não é chamada, eu acho que muitas vezes, a maioria delas, o processo de incorporação é provocado pelas pessoas, né, que são acometidas por várias doenças que são em que surgem inovações, seja para prevenir, tratar, e no nosso caso especificamente, esses produtos são sempre discutidos nos comitês técnicos assessores, né? Que a gente tem hoje 17 comitês no DAT para as mais variadas, não só doenças, mas situações específicos para pediatria, específicos para antirretroviral, específicos para co-infecção TB/HIV e por aí vai. Nesses comitês, nós também temos sempre, né, desde que começou essa gestão, a participação do movimento social, seja qual for o tema, inclusive na comissão de gestão também, que é para gestores, como o nome diz, mas que a gente incluiu pelo menos dois, no mínimo dois representantes do movimento social. Então, essas inovações são discutidas no CTA e, a partir da aprovação no CTA, elas são encaminhadas para a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia, né, no SUS, a Conitec. A Conitec, ela pode receber de diferentes fontes. Eu estou me referindo aqui quando nós encaminhamos o pedido de incorporação, mas a indústria também pode encaminhar diretamente para a Conitec, acreditando que eles serão incorporados pelo SUS. Quando nós encaminhamos, é porque nós entendemos que é importante para o SUS incorporar determinada inovação. A partir daí, esse processo é bastante transparente. Até semana passada, por coincidência, o presidente Lula sancionou uma nova lei que altera a composição da Conitec, né, que agora conta também com representantes da sociedade civil, geralmente na área de saúde ou da patologia específica que é discutida a referida inovação. É discutido na Conitec, é analisado esse processo de incorporação. Após a discussão e a recomendação positiva, ele vai para a consulta pública, portanto, volta a ter aí uma participação do próprio controle social, volta para a Conitec para incorporar ou não sugestões, depender do nível de consenso ou de questões nem sempre consensuais. Ele pode ser submetido ainda à audiência pública, que é bastante comum, e após voltar da audiência pública é incorporado. Então, você vê que ao longo do processo, muitas formas de consulta, desde a gênese até a recomendação, são extremamente contam com a participação social. A negociação é um capítulo à parte, né? A negociação com os fornecedores que você pergunta. Esse processo ele é coordenado pela Secretaria Executiva do Ministério, né, por meio do Departamento de Logística, o DELOG, e como trata de vários temas ligados a custo de produção,
concorrência entre empresas, estratégias de mercado, negociação de preço, né? Essas discussões são consideradas informações sigilosas e, a partir daí, são convidadas pessoas, geralmente do alto escalão do Ministério da Saúde, até para manutenção dessas informações durante o processo de negociação, né? Eu participei recentemente de uma dessas discussões, que foi o Cabo Tegravi, num processo em que participaram dois secretários, né, da Sectix e aqui da SVSA. Então, é realmente um processo mais fechado, onde está se discutindo ali políticas mesmo de estratégia de mercado para a empresa e para o nosso interesse no SUS de incorporação. A partir dessa negociação, torna-se realmente novamente transparente, a transparência ativa, vocês têm acesso, todo mundo tem acesso aos preços praticados, aos valores de mercado, enfim. Então, acho que, de modo geral, esse é o processo. Deixa eu ver se eu deixei alguma questão em aberto. Então, acho que não, mas fico à disposição para qualquer esclarecimento adicional e, inclusive, por contato direto, Regina. Obrigado. Obrigada, Draulio. Agora a terceira pergunta é direcionada para Dulce Ferraz, Universidade Lumière Lyon 2 e Fiocruz Brasília. A pergunta foi enviada por Robson Lucas, da Rede de Jovens de São Paulo. Dulce, quais são as propostas para a juventude vivendo e convivendo com HIV e AIDS? E qual é o apoio da juventude, qual apoio precisa da juventude em seu protagonismo juvenil? Obrigada, Tainá. Eu acho que tem um aspecto fundamental que foi levantado aqui ao longo de todo o debate, é que quando a gente está discutindo a prevenção, a gente nunca está discutindo ela descolada do tratamento, e quando a gente está falando de direitos humanos como o centro, o orientador da política pública, a gente está falando da política pública de uma maneira absolutamente ampla, né? Então, o nosso foco atual em jovens, pensando na prevenção, ele caminha para e passo com o pensar também a juventude vivendo com HIV, né? E acho que um desafio que a gente tem encontrado com os jovens no aspecto da prevenção tem sido os serviços, a dificuldade de acesso a serviços, porque os serviços ainda são um pouco amigáveis para jovens, de uma maneira geral, né? Então, os relatos que a gente recebe e o que a gente recebe como retorno do que eles encontram de positivo no 1519, por exemplo, é como contraponto a outras experiências que eles tiveram que foram negativas, que foram, às vezes, até violentas. Então, essa questão da gente pensar como é que os serviços, e aí eu voltando para o ponto de pensar em que as novas modalidades de PrEP, os melhores tratamentos no futuro, eles têm que ser pensados para as pessoas que não estão tendo acesso, pensar, então, nesse serviço que precisa ser melhor para quem não está tendo acesso, pensar em como é que, então, a gente prepara os serviços para isso e como é que a gente mobiliza essas comunidades para trabalharem junto com o serviço e para as comunidades de jovens trabalharem juntas, as vivendo e as convivendo com HIV. A gente teve um retrocesso imenso nos últimos anos em relação à juventude, né? A gente acabou com a discussão nas escolas, a gente acabou com qualquer tipo de campanha que pudesse sequer falar com os jovens. Então, é realmente um trabalho de retomada e, sem dúvida, as pessoas jovens devem ser priorizadas. Obrigada, Dulce. A quarta pergunta foi direcionada ao Tiago Torres, do INE Fiocruz, e foi enviada pelo José Rivanildo, da Sociedade Civil. A pergunta é: essa vacina beneficiará as pessoas vivendo com HIV em tratamento? Não sei se o Tiago está aí. Eu vou repetir a pergunta, tá? A pergunta foi enviada pelo José Rivanildo, da Sociedade Civil, e o José Rivanildo perguntou se essa vacina beneficiará as pessoas vivendo com HIV em tratamento. Tá, obrigado pela pergunta, José. Bom, primeira questão, né, que não é uma vacina, né? Tanto o cabotegravir quanto o lenacapavir, isso é uma dúvida muito comum, né? Como é injetável, as pessoas pensam, é a vacina, mas não. O cabotegravir, ele é um medicamento injetável
que ele não confere imunidade. Então, assim, a partir do momento que você usa, depois você para de usar, você não está mais, a pessoa não está mais protegida, né, na prevenção ao HIV. Com relação a pessoas vivendo com HIV poderem utilizar, acho que essa foi até a primeira pergunta que foi para o Passarelli, né? Tipo, tanto o cabotegravir quanto o lenacapavir, eles também são eficazes para o tratamento do HIV, mas não podem ser utilizados de forma isolada. Então, assim como o tenofovir, né, na PrEP oral, ele é utilizado, né, para PrEP oral, também é utilizado na terapia combinada, com outros antirretrovirais. Então, assim, o cabotegravir e o lenacapavir podem ser utilizados no tratamento do HIV, mas combinados com outro antirretroviral. No caso, que já até tem coformulado, né, como já foi dito, o cabotegravir com ripivirina, e o lenacapavir atualmente, tipo, já está em uso nos Estados Unidos, também em combinação com outros antirretrovirais. Obrigada, Tiago. E a quinta e última pergunta foi direcionada à Suzana. A pergunta foi enviada pelo Leandro Lindner, da São Paulo, da Parceria Brasileira contra a TB, Stop TB Brasil. A pergunta é: quais seriam as estratégias de comunicação necessárias para melhor informar a população a respeito desse tema e combater fake news sobre medicamentos, vacinas e tratamentos que circulam largamente nos meios digitais? Bom, obrigada pela pergunta. Acho que não tem muita relação com o tema preços e patentes, mas em termos geral, em relação às campanhas, seja de vacinação ou as campanhas para medicamentos antirretrovirais, elas necessitam de mais ousadia e alegria, eu diria. Eu acho que é uma comunicação um pouco mais criativa, talvez, e presente em todos os espaços. Então, se for uma questão para combater fake news, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais radicais, né? Ousar um pouco mais. A gente precisa de ousadia e alegria, eu diria isso. Obrigada, Suzana. Bom, a gente, só para lembrar, a gente abriu um momento no formulário para as perguntas, então todos os pontos e outras perguntas feitas aqui no chat a gente vai considerar para os próximos passos, os próximos webinários que a gente for planejar, mas nesse momento elas não serão lidas aqui por causa dessa questão do tempo mesmo, da agenda e de privilegiar as pessoas que mandaram as perguntas antes no formulário. Mas só mencionar que tudo isso será considerado para os próximos momentos, próximos eventos. Então, gostaria de agradecer mais uma vez os painelistas, as painelistas também, e gostaria de convidar a senhora Andréa Bocardi Vidarte para as palavras de encerramento do webinário Acesso à lenacapavir injetável de longa duração no Brasil, Desafios e Horizontes para a Implementação no SUS. Andréa, fala é sua para encerramento. Tania, Tainá, mucho obrigado, querida. Y en realidad, yo acho que esta ha sido una oportunidad increíble de poder escuchar a los expertos. Estamos ahora listos para planillar el próximo webinario que va a ser con sociedad civil, justamente para hablar sobre estas recomendaciones, estas reflexiones que nos compartieron hoy y para también agendar algunas acciones concretas que podamos acompañar el proceso que se está llevando adelante, los esfuerzos que se están llevando adelante de parte del gobierno. Entonces, solo quisiera lembrar, yo siempre comento, ¿no? Brasil fue el primer país del mundo de ofrecer tratamiento gratuito y particularmente fue pelo SUS. Entonces, realmente estamos iniciando esta conversa justamente para, ok, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué caminos encontrar en conjunto, todos los contrapartes, toda la academia, toda la sociedad civil, gobierno, cooperantes y demás, incluso las instituciones que vos tienen con Pharma y las personas que están aquí con nosotros, que sean parte de esas discusiones desde esa mirada de derechos humanos y particularmente de esa mirada de poder terminar con AIDS con un problema de salud pública para 2030. Entonces, os convidamos para los próximos webinarios. Vamos a estar en contacto con todos ustedes. Ha sido un placer. Muchas gracias y buenas tardes. Obrigada, Eu Andréa. Agora queria fazer um pequeno comercial, Tainá. Quer dizer, apesar de que antes eu não sei se o Richard queria colocar alguma coisa, Richard. isso, estava previsto o Richard, eu te chamo em seguida, pode ser, Veriano? Tá bom. Não sabe, pensei que. Então, acho que passa aí para o Richard, e aí eu falo depois. Só um comercial. Obrigada, Veriano. Agora eu passo então a fala para o Richard para o fechamento e encerramento do webinário.
Tá certo. Bom, primeiro agradecer a todos. Eu acho que, de fato, ficou muito bom. As apresentações foram complementares e levantaram, cada uma levantou questões importantes para a gente pensar. Só apontando algumas coisas que me chamaram muito a atenção, e não para aprofundar, mas para o futuro, né? Eu gostei muito da expressão que Carlos fez sobre a normalização da desgraça, e acho que é uma chamada para não deixar isso ser normalizado. Acho que a resistência nesse momento é absolutamente fundamental e tem maneiras de resistir e não simplesmente jogar os braços para cima e desistir. Uma das maneiras é de analisar, e eu acho que de diferentes maneiras, cada uma dessas apresentações mostra a importância de analisar. Fazendo uma pequena comercial, não sei se é a mesma comercial que o Ver ia fazer, mas nós estamos terminando, Veriano, eu e Jane Galvão, um relatório longo sobre financiamento para a resposta frente à AIDS, tanto financiamento privado quanto financiamento público ao longo das décadas. E uma das coisas que ficou muito claro é que seria um erro de achar que o tsunami Trump que está acontecendo nesse momento veio de nenhum lugar. As raízes desse ataque contra o desenvolvimento, contra apoio para países mais pobres, etc. e tal, tem uma longa história, está visível em outros momentos, e é muito importante ver essa história e não pensar que é simplesmente uma coisa anormal ou alguma coisa que depende de uma única figura distorcido como o Trump, não é? Também mostra diferentes momentos nessas coisas que nós estamos falando. Por exemplo, a importância da OMC nos anos 90 e nos anos 2000, mas a maneira que a OMC tem sido colocado um pouco às margens mais recentemente pelos governos Trump e também pela atuação do filantropocapitalismo do Gates e de outras figuras. Enfim, tem muitas coisas a ser pensado para tentar entender melhor onde são as entradas para resistir, não é? Eu acho que isso é fundamental. E também o tempo está esgotando, então eu vou ser muito breve realmente, que me parece que essa intersetorialidade é especialmente importante. Tem maneiras em que a sociedade civil pode gritar e protestar e fazer coisas que governos não podem fazer, mas que são fundamentalmente importantes para ajudar governos a fazer as coisas que governos podem fazer, que a sociedade civil não pode. Então, de ver essa complementaridade estrategicamente, pensar sobre estratégias em conjunto, que é uma coisa que talvez não pode fazer totalmente publicamente, mas que temos que fazer se nós queremos enfrentar a situação que nós estamos enfrentando no atual momento. Por último, só uma coisa para um próximo seminário. Falamos muito sobre estigma e discriminação, sobre diferentes grupos vulneráveis, etc. e tal. Eu acho que não falamos, aposto que temos os dados, ou vocês têm os dados, sobre raça e racismo. E nesse momento do ressurgimento do racismo, da supremacia branca, onde bilionários não têm medo de fazer saudações nazistas, enfim, eu acho que é o momento que temos que trazer a raça de volta para o centro da discussão. E em relação à prevenção da HIV, eu acho que continua sendo uma área que temos que investir mais. Por último, agradecer a todo mundo. Eu gostei muito e realmente foi ótimo ter essa participação toda. Muito obrigado. Obrigada, Richard. Agora eu passo para o Veriano. Não, o Richard se adiantou num comercial, num deles, mas tem um outro só, pessoal. Dia 29 de abril, às 5 horas da tarde, tem a gente aqui na Bia participa, junto com o IBASE e a Justiça Global, de uma parceria também para análise de conjunturas. E a próxima vai ser sobre o avanço da extrema-direita no mundo e o impacto na saúde global. Tá? Então, todo mundo, quem estiver aqui no Rio é super bem-vindo aqui na sede da Bia, na Presidente Vargas 446, 13º andar,
mas também vai ser transmitido, a gente vai colocar o link à disposição. Então, acho que é um grande tema até para dar continuidade a alguns pontos que foram levantados aqui. Tá bom? Então, era só isso. E lembrar, pessoal, ó, a gente está fazendo 30 anos, né, de TRIPS esse ano, né? Acho que é uma data boa, assim, para também, quem sabe, a gente fazer um evento sobre essa data para avaliar, como o Richard está colocando, durante esses 30 anos, em que avançamos e em que atrasamos por conta desse acordo internacional, principalmente nesse momento que a OMC perde a sua importância, né? Então, fica também mais uma sugestão para a gente conversar, tá bom? Então é isso, muito obrigado, André, assim, por encampar a ideia aí junto com a gente, a Bia, enfim, e a todo mundo que está presente aqui. Realmente excelente a oportunidade de poder conversar. Tá bom? Obrigada a você.